Como surge um texto literário? Você já parou para pensar como uma história é estruturada antes de ser escrita? Como funciona o processo criativo do autor e como podemos exercitar o nosso? Escrever é algo pessoal, dar vida a uma folha em branco, descobrir seu estilo de escrita, saber como começar e terminar uma história. Bom, essas e outras questões estão em discussão na oficina Ocultismo, Delírio e Cosmos. E essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo no programa é a acadêmica de jornalismo Alice Mendes. Oi, Alice. Oi, Lisa, tudo bem? Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na rádio e também na TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, que é @VivaVozUnivale, e curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo. Hoje nós estamos recebendo a escritora, poeta Isadora Krieger. Um dos talentos da nova geração de escritoras catarinenses, ela ministra a oficina Ocultismo, Delírio e Cosmos, em parceria com o Lote 84, um espaço cultural que tem galeria e estúdio em Balneário Camboriú. Obrigada pela presença, então, Isadora. Boa tarde. Bem-vinda. Obrigada. Bom, Isadora, essa sua oficina, que já tem esse título super interessante, que já, de alguma maneira, desafia e faz a gente pensar. Queria que você falasse um pouquinho, né? A gente sabe que é uma oficina de escrita experimental. Explica melhor pra gente. Quando eu tive a ideia de montar um projeto de uma oficina de escrita, o título era outro, né? Mas com o passar do tempo, eu acho que eu percebi o quanto era importante assumir essa característica mística que eu vejo no processo criativo, não só da escrita, como em todos os outros. Né? Então, eu acho que o processo criativo ele passa muito por esse lugar do incomensurável, do inefável, né? Então, eu achei importante assim assumir até para mim, sabe? E todas essas três palavras fazem sentido de estar ali, né? Porque a gente começa no mistério, no ocultismo, né? No desconhecido, no obscuro. Depois a gente vai para o delírio, né? Entra em contato com o nosso louco interior, né? Para que o jogo criativo aconteça, né? Para que a gente entre em contato com as personagens, com a história. E depois o cosmos, né? Que significa beleza, né? Ordem. Então, tipo, a gente pega todo aquele delírio e transforma em arte, né? Transforma numa obra pronta, né? Pega em todo beleza. aquele caos Isso. e deixa ele lapidadinho. Muito legal. Agora, que métodos você utiliza para conduzir essa oficina? Olha, eu trabalho com base na psicologia analítica junguiana, né? Inclusive, até já meio que dei umas roubadas, assim, tipo, naquele teste que o Jung fazia com palavras, né? Que ele dizia palavras para os pacientes e os pacientes eles diziam as primeiras palavras que surgiam, né? Para eles, e aí conforme o paciente reagia, ele já através... E, tipo, dá para descobrir muita coisa mesmo nesse legal. exercício. É óbvio que eu faço de uma maneira muito mais simples, né? E eu sou uma pessoa muito criativa. Imagino eu, né? Bom, essencial. Tenho um poder de imaginação enorme. Então, trabalho muito com a intuição também, né? E, assim, pego toda a parte teórica e pego todo o meu conhecimento que eu também tenho de psicologia analítica, de teoria, filosofia de religiões, e aí vou bolando os exercícios que é uma forma de colocar em prática aquilo que eu passo de teoria, né? Então, eu acho importante porque as pessoas assimilam de uma maneira muito mais perene, sabe? Certo. E a gente percebeu que você trabalha muito com o místico, né? Agora, como tu acabou de falar. Você procura trazer essa vivência, assim, para suas obras e também para as oficinas que você ministra? Para minha obra, eu nem procuro trazer. Ela acontece, assim, de uma forma natural. Assim, é o meu grande tema, sabe? Tipo, a Hilda dizia também, né? Que o grande tema dela era Deus, né? Que ela procurava Deus até no escarro. Então, eu também sou uma pessoa muito afetada por essas questões, né? Desde criança. E então acontece de uma forma natural mesmo, assim, tipo, não tem nem como evitar, sabe? Certo. E aí, então, é o que eu estava falando antes. Então, eu achei que era até honesto comigo mesma levar isso para a oficina, né? Trabalhar da forma... É óbvio que cada um tem um processo criativo, né? Cada um tem, né? Tem algumas pessoas que o processo criativo é outro. Tem, tipo, escritores ou artistas que a gente fala sobre isso e vai falar, né? Não, né, já taxa de outras coisas, sim, assim, né? Sim. Mas a gente encontra similaridades, né? Tipo, e assim,
assim, eu acho que as pessoas que vêm para minha oficina, elas já são muito próximas disso, porque, sei lá, na última edição que eu fiz agora, na oficina em São Paulo, teve um participante que falou, eu vou levar as pílulas milagrosas do Frei Galvão, porque ele trabalha, que loucura, ele trabalha num convento super antigo de São Paulo. E aí o pessoal, assim, ficou todo animado, vai traz as pílulas para mim, eu quero. Legal. Agora, para quem você está dirigindo essa oficina? Quem pode participar? Qual é o enfoque? Assim? O foco é escritor, né? São os escritores, né? Não, independente do gênero com qual ele trabalha literário. Mas, assim, já outros artistas também já fizeram a minha oficina, né? Porque, como eu trabalho, assim, muito com o processo criativo e trabalho muito com provocação do inconsciente e estimular a criatividade, e também abordo a literatura através de outras artes, cinema, pintura, dança, música, principalmente. Então, eu acho que é para um público bem aberto. Certo. Mas o foco é a escrita mesmo, né? Porque é o meu ramo. Legal. E a oficina Ocultismo, Delírio e Cosmos, ela acontece em parceria com o Lote 84, certo? Então, nós sabemos o que é o Lote 84, mas tu pode explicar para nós, por favor, e para quem está ouvindo também saber o que é e qual é a tua relação com ele? Bom, a oficina já aconteceu, essa edição, a primeira edição que eu fiz era com outro título ainda, né? Eu fiz, se não me engano, foram 2 ou 3 edições, aí o Ocultismo, Delírio e Cosmos foi a primeira que a gente fez, aí agora a gente encerrou a parceria e eu vou começar a fazer um novo formato da oficina que vai ser na minha casa. Estou montando um projeto de residência artística. Então, vou receber 2 pessoas, né, dois participantes que vão ficar hospedados na minha casa. Acredito, assim, que mais uns 5 dias. Isso é uma questão também de ver com as pessoas. E eu estava contando para a Alice até, né? Porque eu já fiz residência artística na casa da Hilda Rios. Fiquei 15 dias lá escrevendo meu romance. Já fiz uma residência artística que chama Caiçá, lá em Boiçucanga, para escrever minha peça de teatro. Então, eu sei o quanto é importante para um escritor conseguir ter dias de respiro, sabe? Para poder se dedicar completamente ao livro que está escrevendo. Inclusive, às vezes a gente está passando por um período, assim, tipo, de seca. Né? A gente até acha que é um período de seca, assim, mas, na verdade, eu acredito que é muito mais um período de preparo do próprio do inconsciente pessoal e do eu objetivo do artista, né? E aí eu estava em São Paulo e um dos participantes lá, né, o Caio, ele até falou, Isa, se tu fizer a tua casa uma imersão de sei lá, 4, 5 dias, eu vou com certeza. Que legal. Então, e é legal porque eu abro o leque também, né, não fica só aqui para Santa Catarina, eu posso receber pessoas de outros estados, né. Muito bacana. Verdade, legal. Bom, agora você está participando aqui da Feira do Livro de Balneário Camboriú e veio para lançar um livro também, né, Sim. Isadora? Explorações Cardiomitológicas. Fala um pouquinho desse trabalho, então. Esse livro foi uma loucura, porque eu tinha 2 ou 3 poemas prontos, né, que eu tinha escrito em São Paulo, e aí eu já havia percebido que eles estavam caminhando para uma temática, né, que é o amor, mas o amor no sentido erótico, né, e o amor no sentido coletivo e o amor no sentido divino, né? No sentido metafísico. Mas, assim, com todos os aspectos que esse amor envolve. Desde da parte mais iluminada até a parte mais tenebrosa. Certo. E, paralelamente, eu comecei a ler um livro de um filósofo contemporâneo alemão que chama Peter Sloterdijk. Então, ele tem uma trilogia que chama Esferas, a primeira chama Esferas, Bolhas, e esse livro me impactou demais, assim, porque ele traz uma coisa assim, que vai completamente contra o que é a filosofia. Todos esses anos, a grande parte dela disse de que nós somos seres sozinhos, que nascemos sozinhos e morremos sozinhos, e que nós e essa coisa tipo de exaltar também aquela sensação de ser um outsider, do não pertencimento, né, de ser um estrangeiro aqui nesse planeta, né? Então ele vem e pergunta, o Juliano Garcia Peçanha, que é um outro filósofo que leu Sloterdijk também, e diz que vem e pergunta por que a filosofia se preocupou tanto
com o ser espantado do conto do Kafka, né, que era o ser que olhava para a moça saindo com uma sacola de dentro do trem e perguntava como que essa mulher consegue viver de uma maneira tão tranquila nessa loucura, né, e não acorda, não desperta para o real. Né? Por que se preocupou tanto com o ser espantado e não deu a mínima atenção para a moça da sacola dita normatizada? Então, isso me impactou demais. Assim, e ele vem e diz, nós criamos esferas imunológicas de intimidade e ressonância. Então, foi assim... desencadeou mais ainda a inspiração para esse livro. É um pouco longa essa história. Não, a gente está achando ótimo. Você está chegando no cardio-mitológicos da coisa. O título, inclusive, é um neologismo que eu peguei do livro do Peter Sloterdijk, que eu falei, gente, é esse o título do livro, porque eu recém tinha voltado para Santa Catarina, estava morando aqui fazia 2 meses. Um amigo meu, de São Paulo, manda um edital que saiu do Sesc, em Florianópolis, para uma residência artística. E era maio e junho para fazer uma residência artística em Floripa ou em Blumenau, remunerada, tipo assim, o sonho de todo escritor, sabe? E aí eu falei, bom, eu tenho, eu tinha uma peça de teatro, mas não era inédita, né? E aí eu falei, bom, eu tenho mais ou menos uns 30 dias, menos do que isso, para completar 20 páginas, ou seja, eu tenho 3 poemas, eu preciso escrever pelo menos mais uns 8. E eu nunca escrevi poesia dessa forma. Ficção, a disciplina é super importante. Vou sentar hoje na frente do meu computador e vou continuar escrever a minha história, mas poesia é algo que é um acontecimento, né? Aí eu falei, mas vou tentar. E assim, óbvio que o lugar, Antônio Carlos, aquela paisagem, aquelas montanhas, eu estava sozinha lá, com meus cachorros, meus gatos, assim. Então, assim, primeiro aconteceu, o segundo aconteceu, e foi, assim, num fluxo, assim, que eu fiquei. E aí, fiquei como suplente. Depois de 2 meses, o Carlos Henrique Scherer, me escreveu, porque ele foi um dos jurados, gostou do livro, e aí me convidou para participar da Feira do Livro e me convidou para publicar o livro. Que legal! Maravilha isso tudo. Quer dizer que o livro está sendo publicado agora, isso? Sim, é muito recente. Sim. Muito legal, então. Exato. E aí, então, são poemas que tratam desse amor profundo, múltiplo aí que você estava... Sim. E o mais impressionante foi que o prefaciante, o Demétrio Panarotto, a editora da casa, do Carlos, eles não trabalham com prefaciantes que conheçam o autor, né? E ele escreveu o prefácio do meu livro. A primeira frase do livro é, para Peter Sloterdijk, um livro é uma carta de amor. Sim. E eu falei, nossa, como assim, gente? Fiquei muito impressionada. Bom, que tal fazer um intervalinho agora? Vamos lá. Daqui a pouquinho voltamos, então, a conversar com a Isadora Krieger. Então, já estamos de volta, hoje conversando com a escritora Isadora Krieger, autora do livro Explorações Cardiomitológicas, que está sendo lançado na Feira do Livro de Balneário Camboriú. A feira vai até o final da semana, né? Até 17, sábado. Isso. Bacana. Isa, você tem títulos muito interessantes e um que eu gostei bastante é O Wi-Fi da Igreja é muito fraco. Isso é genial, né? É genial, sério mesmo. E com esse título dá para entender que o livro é uma crítica à sociedade atual. De certa forma, é uma crítica mesmo? Eu acho que é algo... a gente pode ser observado como uma crítica, mas eu acho que é algo ainda mais profundo. Porque esse livro, esse texto, né, a princípio, foi para uma antologia que tinha como proposta de tema discutir o amor na época da internet. Sim. Né? Então, tinha muito também um viés político. E, quando foi sugerido esse tema, no exato momento, eu pensei, eu quero tratar sobre a solidão. Né? Então, o título ele apareceu para mim dentro de uma igreja mesmo. Legal! Essa foi uma frase que eu roubei de uma pessoa. Você estava pegando o Wi-Fi da igreja. A menina estava no celular, assim, né? Sim. E era uma missa de 7º dia. E a menina estava no celular. Nossa. E aí ela reclamou, falou, o Wi-Fi da igreja é muito fraco. A hora que eu escutei isso, eu falei, caramba, é meu. Peguei. Quero. E aí, culminou, assim, deu muito certo com esse texto, porque, assim, embora o título seja muito bem-humorado, o texto é outra coisa. É meio uma pegadinha até, sabe? Porque o texto, assim, ele é um texto bem abissal, assim, eu estava num momento, assim, que eu estava querendo olhar muito pro lado primitivo, mais primitivo do ser humano, assim, com influência de Pasolini, Saló, então, tanto que a epígrafe que eu uso é dele. Então, e a parte divina, ela entra nessa história como um grande conflito.
como um grande conflito, como ter de ser obrigado a olhar para o seu vazio existencial, para o seu oco, e a partir dessa experiência terrível começar a encontrar Deus com todos os seus polos opostos. Tem uma pegada espiritual, então? Tem bastante, assim, mas como é que eu posso explicar? São 2 personagens, um homem e uma mulher, e eles estão... E é uma cena de sexo com muita violência, e ela é uma mulher que se olha no espelho e ela acredita que lá existe um outro lugar, e ela é o embate dela com Deus e o embate dele também com Deus. Sim. Mas cada um pelo seu... Mas não conta muito da história, né? Quem quiser tem que procurar o livro, vale a pena. Isadora, bom, vamos voltar para uma oficina de escrita. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, do teu processo de criação, né? Porque imagino que, lógico, você vai espelhar um pouco disso nesse trabalho de oficina que você está propondo. O meu processo criativo, ele tem, em cada livro, assim, tem as suas similaridades, mas também tem as suas diferenças. Porque acontece muito, assim, né? Às vezes, numa história que tu começa a escrever, a forma já surge. Às vezes, a forma já acontece. Então, tu já sabe de qual forma tu vai, né, estruturar aquela história. Às vezes, a forma não aparece. Às vezes, primeiro tu tem uma fala do personagem. Então, aí fica aquela dificuldade para encontrar a forma. Né? O que eu posso falar, assim, tipo, do meu processo criativo, por exemplo, quando a coisa fica muito difícil, por exemplo, né? Eu estou escrevendo uma peça agora que eu estou, assim, ralando para escrever. Eu estou há mais de 3 anos na peça. Sim. Então, assim, se eu sento na frente do computador e fica difícil, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta, sabe? Eu vou respirar, vou fumar um cigarro. Então, tipo, ou então, isso que eu falo muito também para as pessoas que participam da minha oficina, né? Tipo, se rodeia de coisas que têm a ver com a tua história, conversa com as tuas personagens, tu está escrevendo uma história sobre um outsider, uma pessoa que não convive na sociedade, sei lá, vai assistir o Herzog, o Enigma de Caspar Hauser. Então, pesquisa, né? Mas, a partir do momento que eu encontro as vozes das personagens, é impressionante, assim. Para mim, é o grande divisor de águas. A história flui, assim, de uma maneira absurda. Eu acho que a principal questão é tu entrar em contato com as vozes das tuas personagens. Claro, e o ambiente também te influencia, assim, no seu processo. Bastante, né? Bastante, assim, lá em Antônio Carlos, eu tenho um ateliê, assim, tipo, janelões, assim, tudo com vista para a montanha. Legal. Só a questão de ter tempo, de não ficar naquela loucura, né, correria do dia a dia, assim, muda completamente. Já ajuda bastante, né? E você já publicou, então, um romance, um livro de poemas e uma novela. Tem algum gênero que te agrada mais escrever? E agora eu estou escrevendo uma peça de teatro. É uma peça de teatro também. Mas, assim, é porque a minha literatura, ela é muito experimental. Então, não dá muito, assim, que assim, eu acabo classificando dessa forma porque eu acredito, né? Por exemplo, no Memória da Bananeira, eu tenho uma gama de personagens, né? Então, eu vejo muito por isso, assim, cada um com seu conflito. Então, eu vejo muito mais como um romance, mas, ao mesmo tempo, ele é muito poético. Sim. Tem gente que lê o Memória da Bananeira e fala, a gente termina o livro, a gente não sabe se a gente lê um grande poema, se a gente lê um romance, sabe? Então, se são fragmentos, né? Não tem nenhum gênero literário que me... Te agrade mas eu acho que em todos os meus gêneros, a poesia, ela perpassa, assim, sabe? Legal. Voltando para a oficina, quem quiser ainda dá tempo de se inscrever, onde vai ser? Agora, agora eu vou fazer uma edição em São Paulo, no início de novembro, e assim, vou esperar só mais sei lá, acho que mais ou menos umas 2 semanas, passar um pouco agora o lançamento do livro, e eu vou soltar o cartaz da residência artística na minha casa. Aí as pessoas podem entrar em contato comigo. A casa depois, aqui, então. Em Antônio Carlos. Em Antônio Carlos. Essa casa do bonito. É isso, A minha mãe mora aqui em Balneário, né? Eu moro lá em Antônio Carlos. Legal. Então, Isadora, que tal um poeminha pra gente aqui no programa? Tá, vamos lá. O que você vai ler pra gente? Vou ler um dos poemas do livro novo, né? Do Explorações Cardio-Mitológicas, legal. Tá? A maneira como morremos diz muito sobre nós. Só não diz mais do que a forma como amamos. O pai, por exemplo, morreu sentado na privada. A mãe, para verificar se estava viva, beliscava-se. Alguém dizia,
Enquanto houver dor, haverá vida. Tu tinhas medo de morrer nas estradas, os homens úteis e os seus carros, mas morreste através das próprias mãos. As ameixas secas, as passas e as tâmaras que alinhei indicaram com precisão o caminho até o revólver. Alguém dizia: enquanto houver culpa, não seremos esquecidos. Soube que a criança morreu atingida por uma cruz, exibida no topo da igreja como a bandeira da redenção apenas pelo sofrimento. A multidão curvada diante do Cristo crucificado, diante do Cristo gargalhando, ninguém. Ardilosas são as mãos de Deus sobre nós, conforme os homens úteis e a morte da criança, esta é a sua forma de amar. Ele também alinha frutas secas, ele também exalta a culpa, ele não será esquecido, ele não será esquecido. Alguém repetia. De que forma a amamos? De que forma o pai, a mãe e a criança amavam? E, sobretudo, de que forma tu amavas? A igreja e o Estado não têm competência para responder tais perguntas. Vislumbramos vestígios de luz nos pássaros que não se refugiam da tempestade, mas as sutilezas têm dimensões muito pequenas até para os que encontraram no silêncio uma forma próxima e concreta de amar. Soube que a criança morreu atingida por uma cruz. O pai e a mãe guardaram suas roupas durante longos anos. Ele morreu sentado na privada. Ela, para verificar se estava viva, beliscava-se. Alguém doou as roupas dos mortos a um bazar beneficente. Uau! Muito bom! Muito legal. Muito forte, né? É verdade. Bacana, bacana. Isso aí. E este é o momento de quê na vida da escritora Isadora? Como é que você está focada em que nesse momento, Isadora? Dos meus livros, da minha escrita, do meu trabalho. Projeto novo? Neste momento é o quê? O meu projeto novo é a imersão, a residência artística na minha casa, né? E a peça de teatro que eu estou finalmente terminando de escrever. Que depois peça é de essa? quase, chama Ama de Leite. É uma prostituta, mas ela não vende leite. Aliás, ela não vende sexo, ela vende leite. Então, ela dá, assim, a situação central, simbólica, é uma mulher que dá de mamar para 2 homens de mais ou menos 50 anos de idade. Então, a partir dessa situação central, simbólica, se desenrola uma série de conflitos e de questionamentos, né? Sei. Estamos bem fortes, então. Isadora, como é que é a vida de um escritor hoje, né? Porque imagino que você, como você também dá oficinas de escrita, você deve se deparar com pessoas que querem viver isso e se envolver com a escrita. Como é ser um escritor hoje? É difícil, né? Quais são os caminhos? É bem difícil. Eu mesma, eu trabalhei com moda durante 10 anos antes de começar a escrever, né? Eu tinha tinha 2 lojas, depois eu fechei uma, e aí chegou um momento assim que conforme eu comecei a ler muito e comecei a escrever, eu falei, gente, eu não quero mais, não me faz mais feliz trabalhar com isso. E assim, tomei coragem e fechei tudo. Eu falei, vou adiante. A minha irmã começou com a fotografia. Daí, nesse tempo todo, assim, nesse inteirinho, assim, foi bem complicado, assim, tiveram alguns momentos bem difíceis. Quando eu estava em São Paulo, eu estava com um outro trabalho, assim, eu tenho uma escritora que chama Ana Miranda, com a qual eu troquei vários e-mails, assim, bem no iniciozinho, assim, de quando eu estava escrevendo. E ela participou desse momento da minha vida, e ela pegou e falou, olha, procura um trabalho, né, que não te tome muito tempo e que não exija muito do teu intelecto, para te deixar tudo isso para a escrita. Sim. Né? Então, no final das contas, quando eu estava em São Paulo, os meus últimos 5 anos em São Paulo, eu estava trabalhando numa casa noturna. Que aí eu ficava lá quinta, sexta e sábado, trabalhava como hostess, ganhava a grana para pagar minhas contas e eu tinha o resto dos dias da semana para escrever. Né? Então, acho que o caminho é esse, sabe? Meio esse, tem que ir meio que se virando, né? Sim. Aí, assim, depois, lá em São Paulo, que eu tive a ideia da oficina, me senti preparada para dar uma oficina de escrita, né? Porque até então eu não me sentia ainda. E agora estou conseguindo
trabalhar só com aquilo que eu gosto, que é a oficina e a escrita. Como é que as pessoas ficam em contato com você? Enfim, todas as Facebook, né? Daí o meu nome é sempre Isadora Krieger no Facebook e no Instagram. Também pode me escrever, né? Por meu e-mail, Isadora Foes, F-O-E-S, Krieger, né? K-R-I-E-G-E-R, @gmail.com. Então tá. Muito bom, né? Algo mais, Alice? Pra encerrar o programa, assim, alguma dica pra quem quer começar a escrever, então? Escreva, porque, essencial. porque é muito engraçado isso. Eu sempre falo, sabe? Tipo, tem muita gente que fala que quer escrever e não escreve. Vai ter que escrever, sabe? Porque quanto mais prática, mais a gente fica próximo de se tornar um escritor potente. É verdade. Muito bem, então a gente encerra aqui mais uma entrevista. Conversamos com a Isadora Krieger, autora e também condutora dessa... Eu gostei muito, só para repetir o nome da oficina, condutora dessa oficina Ocultismo, Delírio e Cosmos, essa oficina de escrita. Está aqui lançando o livro na feira do livro aqui de Balneário. Quando é que vai ser o lançamento, então? Vai ser hoje, a partir das 19h, na feira do livro de Balneário Camboriú, lá na Praça Higino Pio, atrás do shopping. Isso, que legal. Isso aí, então, fechamos. Isso aí, lembrando que você pode acompanhar os nossos programas pelo Instagram e pelo Twitter, que é @VivaVozUnivale, e também curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.com/VivaVozUnivale. Até mais. Obrigada.